Você pode ser crente ou não crente, mas você já ouviu falar sobre os 7 selos do Apocalipse. A gente introduziu dizendo sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse e a simbologia de cada um. O branco, o evangelho que ia à frente, prenunciando a desgraça que viria, mas a salvação que chegou em Cristo Jesus. A gente falou do cavalo vermelho, que simbolizava a guerra e os seres humanos que fariam guerras infundadas. Nós falamos sobre o cavalo preto e a miséria e a escassez que geraria na terra. Nós falamos sobre o cavalo esverdeado ou amarelado, simbolizando doenças, pragas e pestes. Tudo isso é uma simbologia para dizer algo que já está acontecendo. Os 4 cavaleiros simbolizam verdades que acontecem no tempo de hoje. Guerras infundadas, a miséria e a escassez, peste e doenças que nós nunca ouvimos falar, mas o cavalo branco pronunciando tudo isso. E isso vai acontecer. Hoje nós vamos falar sobre os demais selos. A gente entende que os 4 cavaleiros são os 4 primeiros selos, porém, na sequência dessas visões do Cordeiro abrindo e apresentando os 4 cavaleiros do Apocalipse, no capítulo 6, versículo 9, ele já está falando sobre o 5º selo, em que estava uma figura sentada no trono e as almas clamando por justiça debaixo desse trono. Isso simboliza, gente, que debaixo do trono de Deus existia um rabino judeu que foi contemporâneo de João, e o nome dele era Akiba, e ele dizia o seguinte: quando um judeu morre, ele é enterrado debaixo do altar, simbolizando que ele está debaixo do trono de Deus. Então João utiliza aquela visão que já era conhecida na cultura judaica para dizer que debaixo do trono de Deus, aos seus pés, homens e mulheres, crianças, mártires que serviram de algum momento como apresentação teatral, de circo para os romanos nos coliseus, eles clamavam por justiça e vingança. É interessante nesse 5º selo que ele diz o seguinte: olha, eles exclamavam com grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca e foi-lhes orientado que aguardassem ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que, como eles, foram servos e que, da mesma forma, também deveriam ser mortos. O que está acontecendo aqui é que essas almas, esses irmãos que já morreram por amor de Cristo, clamavam por vingança, porque o texto diz, em Romanos 12:19, a palavra que minha é a vingança e eu a retribuirei. Deus afirma isso para a gente entender o contexto dessa vingança. Não é uma vingança mundana, gerada por nossas aspirações e por nossa falta, nosso senso errôneo de justiça. Mas a vingança de Deus foi imputada quando em Cristo Deus perdoou malfeitores e pecadores. Então, por que Deus diz que a vingança será cobrada por Ele e Ele é o Deus que compra essa vingança? Porque a vingança de Deus não é feita no infundado modelo humano. Deus, ele deseja perdoar todas as pessoas que recorrerem a Ele. Então, esses homens e mulheres clamam: quando vingará? Deus dá a eles uma veste branca, simbolizando que eles foram glorificados, e para que eles aguardem, porque outros irmãos morreriam. Esse simbolismo traz a nós a ideia de que, por mais que seja doloroso, nós devemos perseverar e aguardar o tempo perfeito de Deus. Deus não está alheio ao sofrimento dos que clamam. Deus não está alheio ou indiferente a quem está sofrendo. Ele está a par de tudo isso, e mesmo com a depravação humana, ele fará justiça.
no tempo dele e em sua soberania. Então o quinto selo fala dessa soberania de Deus. Por mais que esteja sendo difícil, ele veste esses irmãos de vestes brancas e dá a eles a condição de serem renovados, revigorados, e para que eles aguardem, porque no tempo certo esse Deus, o Deus que assume a vingança humana, fará justiça. Não é a vingança por vingança, ou nosso senso de justiça, é o próprio Deus falando. Então o quinto selo fala sobre espera, fala sobre perseverança. E segue o sexto selo, e logo após é apresentado o cordeiro quebrando um outro selo, e nesse selo catástrofes naturais acontecem. Homens poderosos, homens escravos, gente de fama, todas as pessoas, reis, tentam se esconder e ainda clamam: será que alguém vai poder subsistir quando na volta de Jesus, do Cordeiro? É interessante que quando ele fala sobre o que vai acontecer, as catástrofes naturais, é interessante que na visão abordada e acreditada por mim, tudo o que está acontecendo hoje é apenas uma ideia do que o texto já estava falando. As catástrofes naturais cada vez mais pesadas estão acontecendo. Afetam todas as camadas da história, afetam todas as camadas da sociedade, afetam ricos, pobres, afetam pessoas de poder aquisitivo ou não, afetam todas as esferas. Então, a natureza clama, ansiosa, pela revelação dos filhos e também a sua remissão. Então, enquanto os 4 primeiros selos são os cavalos e os seus cavaleiros executando justiça de Deus, porque é um anjo que fala, venha, e eles vão. Enquanto no quinto selo são os santos que já morreram clamando por justiça e Deus dizendo que ainda não era o tempo, no sexto a gente só vê mais uma consequência dessas ações que estão acontecendo no mundo. Que Deus proteja a nossa mente e quando o fim chegue, a gente se ache disponível e com as mãos e vestes brancas diante de Deus. Agora eu vou te desafiar, você compartilhar com aquele seu amigo que gosta de estudar, aquele seu amigo que tem dúvidas no texto de Apocalipse. Então você pode compartilhar esse vídeo com ele, você pode curtir e você pode seguir a minha página. Isso fortalece para a gente gerar mais conteúdo. Quanto mais a gente sabe que está sendo relevante na vida das pessoas, mais a gente faz com alegria. Então, que você seja bem-aventurado.